Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Broadback. O meu nome é Rafael Vitola Broadback. Se vocês estão aqui é porque ou o algoritmo do YouTube os escolheu por conta do seu interesse em teologia, doutrina católica, Bíblia, exegese, formação familiar, filosofia, apologética, formação cristã católica em geral, ou porque vocês já se inscreveram no canal e ativaram as notificações. Se foi o segundo caso, eu agradeço vocês, muito obrigado pela confiança. É assim que o nosso canal cresce e pode servir a mais pessoas, pode servir a mais almas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se foi o primeiro caso, vocês caíram por aqui por acaso, eu os convido a se inscrever. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e, em qualquer caso, comentem, deem um like nesse vídeo, não custa nada, não vai cair o dedo de vocês, e compartilhem com os seus amigos, certo? Desde já eu os agradeço penhoradamente, e tanto os agradeço que eu quero convidar vocês a estar comigo, com a minha família, com a minha mulher, que também de vez em quando faz vídeos aqui no canal, e com os nossos 5 filhos, não em qualquer lugar, não em qualquer retiro, não em qualquer evento aqui pelo Brasil, mas a viajar conosco a Roma. Estaremos do dia 18 a 28 de julho agora de 2025, junto com o padre Felipe Neco, em promoção da Demaré Tours, em Roma, Assis, Cássia, Perugia, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Cassino, voltando a Roma, uma peregrinação durante o jubileu, durante o Ano Santo, em que teremos missa, teremos jantares, teremos visitas a santuários, vamos estar em oração, estaremos convivendo em família. Aqui na descrição tem mais alguns detalhes e também o link para vocês entrarem em contato com a Demaré Tours, aproveitar uma promoção agora de fevereiro e estarem conosco em Roma. Nós queremos a presença de vocês. Também podem, aqui na descrição está também o link, assinar a comunidade Família Broadback, onde vocês terão acesso a mais formação ainda do que tem aqui no YouTube, embora tudo que esteja no YouTube, ou pelo menos quase tudo, também esteja lá. Certo? Vamos ao nosso curto e grosso de hoje, com algumas perguntas. A primeira é, eu vou usar um celular aqui, né, que eu anotei as perguntas. A primeira pergunta, as cruzadas foram boas? Excelente pergunta, né? É um tema assim que muita gente entra em contato. Vamos ver se eu tenho um livro sobre isso aqui. Não está aqui à mão. Eu confesso que eu errei, né? Eu deveria ter esse livro à mão aqui para vocês. Deveria ter esse livro à mão para mostrar para vocês, para a formação de todos vocês. Deixa eu ver se eu boto os óculos e consigo enxergar em algum lugar da minha biblioteca. Ele deveria estar nessa parte aqui, que é uma parte mais ligada à história e à apologética. Não, peraí que eu já achei. Voltando, aqui está o livro. As Cruzadas eu tirei porque o Bento e a Maria Antônia são os nossos 2 filhos mais velhos, né? O Bento com 13, a Maria Antônia vai fazer 15 agora, estavam querendo ler esse livro. As Cruzadas, uma história do Jonathan Riley Smith, da editora Eclésia, é um pequeno calhamaço, tem quantas páginas? 545 páginas, tá? Está à venda, em promoção, inclusive, na Livraria Broadback. Procure no Google, Livraria Broadback, vai aparecer. É livrariabroadback.com.br, tá bem? Vocês procuram este livro, As Cruzadas, vai ajudar vocês, mas para que vocês não fiquem sem resposta antes de comprar o livro, temos em conta que as cruzadas foram uma resposta legítima da cristandade à expansão islâmica e à perseguição dos cristãos no Oriente, né? Expansão islâmica foi uma expansão religiosa, eles achavam que realmente o islamismo era a doutrina revelada por Deus, a Maomé, então é natural que eles quisessem se expandir, quisessem pregar a sua religião. O problema é que eles não apenas fizeram conquistas religiosas, sim, conquistas também militares, porque havia essa confusão entre a mesquita e o Estado no islamismo, né? Eles acham que tudo, como tudo tem que estar aos pés de Alá, assim como nós também cristãos achamos que tudo tem que estar aos pés de Cristo Rei, eles tiram daí a consequência, e isso está no Alcorão, de que eles devem fazer
uma conquista militar. Nós não temos isso como cristãos. Queremos que tudo esteja aos pés de Cristo Rei pela influência do Evangelho. Eles não. Eles fazem pela influência do Corão, pela pregação, mas também pela conquista militar. Então eles começaram ali na Arábia a conquistar locais que antes eram cristãos. Na própria Arábia tinha cristianismo, eles invadiram. Depois conquistaram o Irã, que era zoroastrista, mas tinha cristãos. Conquistaram o hoje Iraque, né? A Pérsia, na verdade, o Irã, né? Nós vamos botar os nomes modernos. O que hoje é o Iraque, a Mesopotâmia, que era cristão. Foram conquistando aos poucos o norte da África, que era cristão. Santo Agostinho era dali, São Cipriano era dali. Conquistaram até mesmo a Espanha, Portugal. Foi aos poucos, né? Conquistaram boa parte do Oriente Médio. Conquistaram todas aquelas igrejas da Ásia Menor que foram alvos de São João no Apocalipse, ou foram também missionadas por São Paulo, e São Paulo escreve aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Coríntios, aos Efésios, todas aquelas regiões ali foram islamizadas também. Primeiro pelos árabes e depois quando outros começaram a aderir ao islamismo, como os persas, os berberes do norte da África e também os turcos, certo? Até que eles então conquistaram Jerusalém, conquistaram toda a Terra Santa, que era composta, tinha judeus e tinha cristãos, conquistaram a Síria, conquistaram o Líbano, que era cristão, né? E tanto que amalgamaram ali aqueles descendentes de fenícios e de sírios com árabes, de modo que hoje eles, além de ter herança siríaca, né, aramaica, fenícia, eles também têm herança árabe, diferente do Irã, que não é árabe, embora seja muçulmano, eles são persas, né? E até que então eles chegaram a derrotar o próprio Império Romano do Oriente, que é o que restava do Império Romano. Mas antes disso eles já tinham conquistado Jerusalém e a Terra Santa e começaram a perseguir os cristãos no Oriente. Eles começaram a acossar o que restava do Império Romano, que era o Império Bizantino, lá no Oriente, já separado de Roma, mas que pediu ajuda a Roma. O patriarca e o imperador, né, o Basileu, pediram ajuda a Roma. Isso foi uma oportunidade, inclusive, de nós reunirmos a cristandade novamente, que tinha sido separada em 1054. E porque os peregrinos, quer do Oriente, quer do Ocidente, quando chegavam na Terra Santa, eram perseguidos, né? O próprio caminho para sair do Ocidente até Jerusalém, ou do próprio Oriente, que estava ali perto, era infestado de muçulmanos que impediam militarmente a profissão da fé cristã. Houve uma perseguição dos cristãos. Então, durante séculos, o mundo cristão enfrentou uma ameaça constante das forças islâmicas que foram conquistando esses novos territórios que antigamente eram territórios originalmente cristãos. Isso desde o século VI, e o século VII, na verdade, né? Desde o século VII. Como eu falei, a Península Ibérica, o Oriente Médio, Norte da África, tudo isso que era cristão foi tomado pelo Islã através de conquistas militares, não foram simplesmente conversões espirituais pela pregação de grandes pregadores muçulmanos, não. A própria Jerusalém, que é a cidade sagrada para os judeus, cidade sagrada para os cristãos, também é a cidade sagrada para os muçulmanos, caiu sob domínio muçulmano em 638. Isso no século VII. Lá no século XI, do século VII para o XI, olha o tempo, nós passamos séculos só tomando. A situação se agrava quando os turcos, que vêm lá do Oriente mais longínquo, eles não eram povos árabes, eram povos mongóis, não apenas conquistaram a Palestina, mas também e conquistam a Arábia, mas adotam a religião dos árabes que eles conquistam. Em vez de eles imporem a religião pagã dele aos muçulmanos árabes, eles adotam a religião dos conquistados, porque era bastante coerente com a visão de mundo que eles tinham de conquista. E eles então começam a impor restrições ainda mais severas aos peregrinos cristãos e começam a ameaçar de invasão Constantinopla e todo o Império Bizantino. Em 1071, esses turcos derrotam os bizantinos na Batalha de Manziquerta, né? Capturam boa parte da Ásia Menor, que era toda cristã, que era grega, e o imperador bizantino, o Aleixo I Comneno, né, ele pede ajuda ao Ocidente, levando o Papa Urbano II, né? Então, 1071, o Oriente tinha separado de Roma em 1054, são menos de 20 anos depois. O Papa Urbano II convoca a Primeira Cruzada em 1095. Essa Primeira Cruzada começa em 1096, vai até 1099. Não foi uma campanha de agressão, mas foi uma expedição militar de defesa dos cristãos
e de reconquista dos territórios que eram do Império Bizantino, né? Em 1099, os cristãos conseguem libertar Jerusalém, né? Vários reis do Ocidente fazem isso, restauram o controle cristão sobre a cidade, criam o Estado Latino do Oriente, que depois... vários outros estados, como o Reino de Jerusalém, né? E garantem por quase um século a presença cristã na região. As ordens militares, né, os teutônicos, os hospitalários, também os templários se estabelecem na região e protegem os peregrinos. As cruzadas seguintes, né, a segunda cruzada de 1147 a 1149 e a terceira cruzada de 1189 a 1192 foram tentativas de manter o que tinha sido recuperado, ou de recuperar outros pequenos territórios que aos poucos foram novamente conquistados pelos muçulmanos, diante dessa ameaça islâmica que era constante, especialmente após Saladino tomar novamente Jerusalém em 1187. Houve então a quarta cruzada em 1202 a 1204, que tinha o objetivo inicial de proteger Constantinopla e retomar Jerusalém, mas que foi desvirtuada. Os comerciantes venezianos tinham um interesse econômico genovês, e quando pararam em Constantinopla, o que eles fizeram? Saquearam Constantinopla. Houve estupros de freiras ortodoxas, morte de padres ortodoxos, violação de igrejas ortodoxas, que são igrejas legítimas. Estão separadas de Roma, são igrejas, né, tinha o Santíssimo Sacramento. Isso aí houve, inclusive, assim, tudo bem que isso foi resposta ao massacre de alguns ortodoxos ao bairro latino de Constantinopla, mas um erro não justifica o outro, e até hoje essa ferida arde entre os orientais e impede muitos deles de se converterem também. Ou seja, houve abuso sim. Agora, dizer que as cruzadas foram movidas por ganância de terras ou por fanatismo religioso é uma simplificação grosseira, é uma deturpação histórica. A maioria dos cruzados era composta por nobres que tinham suas terras, né? Sacrificaram suas riquezas pessoais, sacrificaram suas vidas, ficaram longe da família para defender a cristandade, para defender os interesses de Cristo, para defender a Europa. Inclusive uma guerra de prevenção para que eles não entrassem mais na Europa. Eles já tinham entrado na Espanha, estavam prestes a entrar na França, já tinham tentado entrar na França, se não fosse Carlos Martel defender a cristandade lá na França, na Batalha de Poitiers. Muitos dos cruzados jamais retornaram às suas terras natais. Alguns fizeram, inclusive, voto de pobreza, castidade e obediência. Estão chamando em cavaleiros religiosos, né? Os estados latinos nunca foram fontes de lucro para a Europa Ocidental, mas muitas vezes tinha até perda de dinheiro para defender os interesses de Cristo. As cruzadas acabaram, inclusive, retardando a expansão islâmica e permitiram que a Europa consolidasse as suas forças, né? Séculos depois, em 1571, houve uma nova tentativa de muçulmanos de tentar entrar na Europa via marítima, e os cristãos defenderam novamente a Europa através da Batalha de Lepanto, em 1683, na resistência em Viena. Ou seja, a luta para preservar a cristandade contra a ameaça muçulmana não era um episódio isolado. As cruzadas, meus caros, foram uma resposta legítima à agressão muçulmana, islâmica, uma tentativa de garantir o direito dos cristãos ao culto nos lugares santos, na Terra Santa, e uma defesa da civilização cristã ocidental e oriental. Esse revisionismo moderno, fruto de um ódio à igreja, de um ódio ao cristianismo, que trata tudo isso como uma mancha na história, e ignora a realidade do contexto medieval e a necessidade de legítima autodefesa por parte dos cristãos da época. Certo? Gostaram do tema? Leiam As Cruzadas lá na Livraria Broadbeck, vocês adquirem. Segunda pergunta: o que é o pecado contra o Espírito Santo? Excelente pergunta. Esta pergunta, ela é respondida mediante a leitura de 3 passagens. A primeira, Mateus 12, não é Macabeus, é Mateus 9, Mateus 12, eu vou utilizar, não a Ave Maria que eu utilizo geralmente, mas vou utilizar Mato Soares, essa Bíblia belíssima, não está à venda na Livraria Broadbeck, mas vocês acham no Obras Católicas. Mateus 12, 31 a 32. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens,
Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado. Porém, o que disser contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Em Marcos 3 também se repete esta exortação e explicação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 3, 28 a 30. Marcos 3, 28 a 30. Jesus expulsava, né, os demônios e os fariseus diziam que ele estava expulsando em nome de Beelzebul. E aí então ele diz, a partir do 26, se Satanás se levantar contra si mesmo, seu reino está dividido e não poderá subsistir antes está para acabar. Ninguém pode entrar na casa do forte a roubar os seus móveis se primeiro não prende o forte, para poder depois saquear a sua casa. E agora o tema. Na verdade vos digo que serão perdoados aos filhos dos homens todos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Porém, o que blasfemar contra o Espírito Santo nunca, jamais terá perdão, mas será réu de eterno delito. Jesus falou assim porque diziam está possesso do espírito imundo. E, enfim, no outro dos evangelhos sinóticos, nós vemos lá em Lucas 12, versículo 10. Todo o que falar contra o Filho do Homem ser-lhe-á dado perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Isso foi em seguida a Jesus dizer que nós não podemos negá-lo, porque seríamos negados por Deus. Então, o pecado contra o Espírito Santo está aí explicado no contexto de pessoas que negam a Cristo, né, que negam a divindade de Cristo, que negam o poder de Cristo e que atribuem o poder de Cristo ao próprio demônio. Este tema do pecado contra o Espírito Santo, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, ele recebeu diversas interpretações ao longo da tradição cristã, especialmente pelos padres da igreja. Santo Agostinho tratou disso, mas também outros doutores como Santo Tomás. Alguns padres da igreja, então nós já estamos no tema da patrística, e aliás, quem tem uma curiosidade, uma vontade de estudar patrística, saiba que na comunidade Família Brodbeck, o link está aqui na descrição, vocês têm acesso a um curso completo com quase 90 aulas de introdução à patrística e à patologia. É um dos conteúdos lá da comunidade Família Brodbeck. Se tu te interessa por patrística, assina a comunidade. Dá um pause no vídeo, entra ali e faz a tua assinatura agora. Pois bem, alguns padres da igreja, alguns escritores da patrística, como Santo Atanásio, Santo Ambrósio de Milão, Santo Hilário e também São João Crisóstomo, eles enfatizaram que esta blasfêmia contra o Espírito Santo, este pecado, consiste numa blasfêmia literal contra o Espírito, distinguindo da blasfêmia contra o Filho. No Evangelho nós vemos que os fariseus, eles atribuem as obras de Jesus, principalmente ali em Mateus e em Marcos, realizadas pelo Espírito Santo em Cristo, ao demônio. Ele expulsa Beelzebul pelo poder de Beelzebul, foi o que os fariseus estavam dizendo. Essa atribuição maliciosa e consciente ao mal daquilo que é claramente obra de Deus seria o coração do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo esses padres da igreja. Ainda no contexto da patrística, Santo Agostinho vai aprofundar o que os outros padres escreviam, e vai aprofundar essa compreensão associando este entendimento de atribuir ao mal, ao demônio, o que é de Deus, com uma recusa à graça. Afinal, a graça é obra do Espírito Santo, porque a graça é a graça criada, dada pelo Espírito Santo, que é a graça incriada. Vejam como o raciocínio é teológico, é sutil. O Espírito Santo é a graça incriada. Blasfemar contra o Espírito Santo significaria recusar-se à graça criada, por conta da blasfêmia contra a graça incriada, que é o Espírito Santo. E recusar-se, atribuir o mal, o bem, a obra do mal, e não ao Espírito Santo, significaria negar a ação do Espírito Santo. Isso é coisa do demônio. Então eu vou me recusar a obra do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é recusar a obra do Espírito Santo, porque eu estou atribuindo ao mal, então não é o Espírito Santo. E se eu nego a graça incriada contra o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, eu estou negando, na prática, a graça criada, que é a graça santificante, ou as graças prevenientes atuais, que me levam à justificação, que me levam à conversão, que me mantêm no caminho da justificação.
Para Santo Agostinho, o Espírito Santo é aquele que conduz o pecador ao arrependimento mediante a graça preveniente, a graça atual. Quando alguém persiste até a morte, rejeitando essa graça atual para que ela se torne uma graça santificante, ou rejeitando a própria graça santificante uma vez nela e perdendo-a, se recusa a se converter, ele comete um pecado sem perdão. Não porque, segundo Santo Agostinho, o próprio Deus negue o perdão, mas porque o pecador se fecha ao perdão. A obstinação no pecado, a impenitência final são, segundo Santo Agostinho, a essência do pecado contra o Espírito Santo, porque recusar-se à graça criada é a recusa à graça incriada, o que equivale a atribuir ao demônio os feitos que são de Deus. A partir dessa leitura patrística, da leitura bíblica desses 3 trechos dos evangelhos, da experiência pastoral das igrejas, né, os teólogos medievais, principalmente o mestre das sentenças, né, Pedro Lombardo, e depois São Tomás de Aquino, na esteira de Pedro Lombardo e de Santo Agostinho, desenvolveram mais ainda essa ideia. Nós podemos ver, por exemplo, na Suma Teológica, que nós temos alguns livros de Santo Tomás, tá? Aqueles verdinhos com amarelo em cima, bem aqui, ó, tá vendo? Suma Teológica, eu não vou pegar pra vocês. Suma Teológica também tem na livraria Brodbeck, adquiram. Na Suma Teológica, na segunda, são as partes, né? A segunda, questão 14, artigo 2, Santo Tomás sistematiza esse pecado em 6 formas principais. O pecado contra o Espírito Santo, ele se define como uma rejeição, isso nós já vimos na Patrística, já vimos no Santo Agostinho, né? Como a rejeição obstinada aos meios pelos quais Deus nos conduz, primeiro ao arrependimento e depois à salvação. Tá? Então recusa a graça. E essa graça nos leva ao arrependimento e à conversão, e aí nós então ganhamos a graça santificante. São 2 operações da graça, né? A graça atual e a graça santificante. Querem saber mais? Leiam o Concílio de Trento. Leiam o Catecismo Romano, tem muito isso lá, e o Catecismo da Igreja Católica, eles estão ali, vocês podem adquirir também na livraria Brodbeck, né? E é deste entendimento da rejeição obstinada aos meios pelos quais Deus nos conduz ao arrependimento e à salvação, que surgem as 6 formas de pecado contra o Espírito Santo. Porque isso tudo tem a ver com isso, é uma expressão da falta de arrependimento, uma expressão da recusa à graça, que vem do Espírito Santo. É uma expressão da recusa à graça criada, que vem da graça incriada, que é o Espírito Santo. Quais são essas formas? São Tomás vai listar: desespero, presunção. Então, desespero da salvação, não tenho como ser salvo. Então eu estou impedindo o Espírito Santo de agir para eu ser salvo. Sou eu que estou colocando o obstáculo. Presunção, eu já sou salvo. É como na parábola lá do fariseu e do publicano. Obrigado, Senhor, porque eu sou salvo. Porque eu não faço isso, não faço aquilo outro. Enquanto o publicano dizia, perdão, Senhor, perdoa o meu pecado, porque eu não sou digno. Quem é que saiu justificado, diz Jesus? Aquele que acusou o seu pecado. Se eu presumo a minha salvação por mim mesmo, né? Então eu não preciso do Espírito Santo também. Impenitência final, a recusa a ser preenchido pela graça de Deus para ser salvo. Certo? A obstinação no pecado, que é mais ou menos como a impenitência. É uma coisa, muitas vezes se confunde com a outra. A impenitência, eu me recuso. A obstinação, é que a impenitência tem mais um caráter negativo, de negar a graça. E a obstinação mais positivo, eu prefiro o pecado. Mas os dois, no fim e ao cabo, ou vão ser a mesma coisa, ou vão se expressar de maneira muito semelhantes. E também, outros dois, a impugnação da verdade conhecida. Eu sei que tal coisa é verdade, mas eu não quero. Ora, se tal coisa é verdade, foi revelada por Deus. Quem que revela é o Espírito Santo. Eu estou negando a graça do Espírito Santo, eu não posso me salvar se eu nego a verdade. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado. Se eu não creio, eu sei a verdade e eu não creio, eu tenho que ser condenado, porque eu não quero ser salvo. E, enfim, a inveja da graça fraterna. Por quê? Porque alguém foi salvo, recebeu a graça. E eu, em vez de emular e querer o mesmo, eu invejo. Invejo aquela pessoa, desejo mal para aquela pessoa. Ou seja, eu não estou me abrindo a mesma graça que Deus deu para o outro. Esses 6 modos, então, expressam diferentes maneiras pelas quais alguém pode rejeitar a ação do Espírito Santo e assim impedir a própria conversão. O denominador comum entre essas 6 formas é o fechamento deliberado à graça de Deus, tornando impossível o perdão não por um defeito de Deus, mas porque o próprio pecador não quer.
Então essa disposição, enquanto perdura, e se a pessoa morre com essa disposição, e não pode ser perdoado porque a pessoa mesmo não quer. Então nós vamos ver que essas interpretações, elas não são contraditórias, né, tanto a patrística, agostiniana e atomista, mas são complementares. Os padres destacam a blasfêmia explícita, Agostinho enfatiza a rejeição final da graça e Tomás detalha como essa resistência pode se manifestar espiritualmente nessas 6 formas. Essas abordagens todas, elas convergem para a ideia de que o pecado contra o Espírito Santo não é imperdoável por falta de misericórdia divina, mas porque o próprio pecador, o próprio ímpio, pela dureza do seu coração, se recusa a aceitar o perdão e a conversão. O fundamento bíblico dessa doutrina está aqui na Sagrada Escritura, nós já lemos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e também em passagens como Efésios 4:30, que nos adverte a não entristecer o espírito, e Hebreus 6, 4-6, que fala sobre aqueles que rejeitam a graça após terem sido iluminados, no que nós já vemos que há uma predestinação à graça e outra à glória, rejeitando os calvinistas, né? O pecado contra o Espírito Santo, portanto, meus caros, se resume à recusa deliberada e consciente à ação divina que quer salvar o homem, certo? A terceira pergunta é esta: como Lutero entendia o pecado? Fenomenal essa pergunta, tem tudo a ver com o trabalho de apologética que nós fazemos, e se nós não compreendemos adequadamente isso, nós não vamos entender a soteriologia protestante, que é luterana, que é calvinista, ou arminiana também, e também não vamos poder fazer boa apologética católica. Então os protestantes podem tirar bom proveito dessa parte do vídeo, e os católicos também. Lutero, ele era um homem escrupuloso, que queria agradar a Deus, mas ele se via envolto com muitas tentações. Todos nós fazemos isso, todos nós. Só que ele muitas vezes se desesperava dessa tentação. O que acontecia com ele? Ele via que ele se confessava, ele era monge, agostiniano, então toda hora se confessava, né, comungava, celebrava a missa. Mas ele via que ele tinha tendência ao pecado. Ora, todos nós temos. A gente está em graça, né? Confessei há 2 dias, né? E estou em graça. Espero. Acho que sim, tenho certeza moral. Estou em graça. Ainda assim as tentações chegam. Ainda assim o mundo tenta me seduzir. Ainda assim a carne, a concupiscência tem inclinação ao mal. E eu tenho que resistir. Esse é o cerne da batalha espiritual. O frade, né, agostiniano Martinho Lutero também via isso. Ele estava em graça, se confessava, mas ele tinha tendências ao mal, como todos nós temos. Só que ele confundia a tendência ao mal com o próprio mal. Então ele via, ora, se eu me confessei, estou em graça, mas eu tenho tendência ao pecado, e todos nós temos, mesmo quando estamos em graça. Mas a tendência ao pecado é o próprio pecado, aí está o erro de Lutero. Então quer dizer que eu sou ao mesmo tempo justo pela graça e pecador. Simul justus et peccator. Então ele dizia que ele era ao mesmo tempo salvo e ao mesmo tempo ímpio. Então como é que vamos explicar a graça? Se a graça entra no coração do ímpio e transforma o ímpio em salvo, em santo, em justo, em regenerado, como é que eu posso ser pecador ao mesmo tempo? Eu não posso ser santo e pecador ao mesmo tempo. Então, daí Lutero tira 2 consequências. Em primeiro lugar, ele tira a consequência de que salvação e santificação são coisas distintas. Salvação é puramente obra da graça, e aí então com essa graça eu vou depois então restaurado, regenerado, começar a trabalhar para a santificação. É bem verdade que em teologia espiritual, santificação e salvação são coisas distintas, porque a santificação são os estágios finais do nosso processo. Mas em teologia dogmática, salvação e santificação são sinônimos. Para Lutero não. Por quê? Porque ele via, ora, eu sou salvo, mas eu ainda tenho pecado, porque para ele a inclinação ao pecado já era pecado, então eu não posso ser santo. Então essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que a graça, ela não entra no coração, para Lutero, para tirar de fato o pecado e a pessoa não ser mais pecadora. Porque ele continua com a tendência ao pecado, e para ele a tendência ao pecado já é pecado, então a graça não faz isso. Mas ele não pode negar a ação da graça. Então o que ele diz? Que a graça não é infusa, a graça é imputada. E se a graça é imputada, significa que a graça apenas reveste o pecador. É como se fosse uma capa externa. Então o pecador ele se apresenta diante de Deus, não que o tornou justo, mas que o considera justo.
Deus sabe que o homem continua pecador lá no fundo, mas ele finge que ele é justo. Ele decreta que ele é justo, ele acha que ele é justo, ele considera que ele é justo. É uma justificação forense. E daí está todo o erro luterano, inclusive a questão da salvação ser pelas obras. Por quê? Porque realmente a obra do ímpio não salva. Quem está em pecado, as obras dos ímpios elas são moralmente obrigatórias, mas elas não são sobrenaturalmente meritórias. São moralmente obrigatórias, mas não são sobrenaturalmente meritórias. Elas só vão ser sobrenaturalmente meritórias quando nós estamos na graça, porque aí nós nos unimos, os nossos méritos, aos méritos de Cristo na cruz. Só que para lutar... Então, isso está certo. O mérito do ímpio não é mérito. O ímpio não tem mérito. O pecador não faz obras sobrenaturalmente relevantes. Só que para Lutero, como o homem sempre continua ímpio, então ele nunca vai ter obras relevantes, tá? Esse é um tema interessantíssimo, nós podemos desenvolver mais, de fato eu estou desenvolvendo ele em 2 livros, um que eu já escrevi e vai ser lançado, ainda esse ano espero, que é Sob o Senhorio de Jesus Cristo, pela editora Cristo Rei, e outro, um comentário à Epístola aos Romanos, que eu ainda não terminei de revisar e vou mandar possivelmente para a editora Eclesi, certo? Quarta pergunta, liberdade de expressão entra como livre-arbítrio? Olha como é essa pergunta. Eu até respondi ela na caixinha do Instagram, mas agora eu quero desenvolver ela um pouco mais. Bem, livre-arbítrio não é um privilégio concedido por circunstâncias externas, certo? É uma propriedade intrínseca da natureza racional do homem. Então não é porque a lei me dá. Eu tenho livre-arbítrio, ponto. Ah, eu tô preso numa cadeia, eu não tenho liberdade. Não, eu continuo tendo liberdade. Eu sou livre, do contrário, não tenho vontade, do contrário, não sou homem, tá? Mesmo sob uma coação extrema, mas a pessoa, ela sequestrou tua família e disse, tu não cometer crime, um crime, nós vamos matar tua família. Sim, a pessoa está com a liberdade dela cerceada, é claro que ela não vai cometer pecados por acaso ela cometer esse crime, nem mesmo o crime será, pela maioria das leis. Mas no fundo ela tem liberdade ainda, ela pode dizer não. Claro, esse não vai ocasionar a morte da família. E não é moralmente aceitável que ele diga esse não. Mas poder ele pode, né? Ele ainda tem o poder metafísico de dizer não. A pessoa ainda tem a capacidade de escolher. E mesmo que ela não escolha externamente e cometa o tal crime para preservar a família, ela ainda tem a capacidade de escolha interior. Né? Eu sei que isso é mal, eu vou fazer apenas para salvar minha família, mas eu continuo não querendo mal, querendo só o bem. Ainda que a sua expressão externa esteja, portanto, limitada. Isso remete, meus caros, à distinção clássica entre liberdade de ação, que pode ser restringida por fatores externos, e liberdade de arbítrio, que pertence à ordem interna da vontade. São Tomás vai desenvolver isso muito, né? Tanto na Suma Teológica, como nas questões disputadas sobre a verdade, e na Suma contra os Gentios também. O homem é livre porque age segundo a razão e pode deliberar sobre seus atos. É isso que São Tomás ensina. Ele continua livre em sua essência sempre. A vontade não pode ser completamente anulada. Os santos, os mártires, por exemplo, eles foram livres, né? Eles escolheram interiormente permanecer fiéis à verdade, ainda que isso lhes custasse a vida. Então a pergunta sobre se a liberdade de expressão entra como livre-arbítrio, ela mistura conceitos distintos, né? O livre-arbítrio é a capacidade inata de escolher, é um aspecto da natureza humana, ligado à vontade, que é uma capacidade da alma humana. Já a liberdade de expressão é um direito civil e político que pode ser concedido ou restringido por uma sociedade, por uma autoridade pública. Né? Se alguém pergunta se a liberdade de expressão entra como livre-arbítrio, a resposta é que não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Tá? O livre-arbítrio existe independentemente de qualquer sistema político. Mesmo num regime tirano, comunista, nazista, fascista, o que for, a liberdade de expressão vai continuar, a liberdade da vontade, a pessoa vai continuar existindo. Já a liberdade de expressão vai depender da lei, das condições sociais e jurídicas. Mesmo que uma pessoa não possa se expressar publicamente, ela ainda tem livre-arbítrio. Mas continua a pensar, a julgar, a escolher. E o que a igreja ensina a respeito do livre pensamento? Bem, em primeiro lugar, o homem compõe de 2 elementos, né? A alma e o corpo. A alma é espiritual, é imortal, é intelectual, e pela livre decisão de sua vontade age o homem. Quando a vontade submete-se à inteligência, o uso da liberdade é correto. Vontade submete-se à inteligência, eu uso a liberdade corretamente.
Nós não podemos dizer o mesmo quando ela é submetida aos instintos e às paixões. Aí nós temos a escravidão. Então, livres verdadeiramente não são os que pecam, mas os que, podendo fazê-lo, não o fazem. Certo? Isso o Plínio Maria Solimeu fala num artigo sobre Santa Margarida Maria Alacoque, que é confidente do coração de Jesus. Então, liberdade para a igreja é fazer o bem, não fazer o que se quer. Claro que a gente tem a faculdade de optar livremente entre o bem e o mal, mas o fim da liberdade, o motivo pelo qual ela foi posta no homem e para o homem, não é dar a ele a possibilidade de fazer o que deseja. No homem tem liberdade, né? No homem existe a liberdade de fazer o bem e o mal, mas essa liberdade de fazer o bem e o mal existe para que o homem faça o bem. Existe a liberdade do homem para optar entre o bem e o mal para que ele opte pelo bem. Esse é o fim. Por isso, a questão do livre pensamento não está adequadamente colocada quando ela é explicada pelos liberais. Para o católico, né, presente a faculdade da livre escolha entre o bem e o mal, nós somos livres para escolher o bem, não indistintamente entre o bem e o mal. Liberdade não é fazer o que o homem desejar, mas fazer o que deve ser feito. Gálatas 5,13, não tomeis, pois, a liberdade como pretexto para servir a carne. Tá? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso em 1731 a 1732. A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer aquilo, portanto, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Enquanto não estiver fixado definitivamente seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Ela caracteriza os atos propriamente humanos. Torna-se fonte de louvor ou de repreensão, de mérito ou demérito. Ou seja, quando o homem escolhe pela liberdade o mal, não é algo indistinto. É fonte de repreensão, fonte de demérito. Certo? É uma fonte de demérito. O livre pensamento, então, meus caros, se nós formos até o fundo, é uma aparência de liberdade. E não estou dizendo que não se pode pensar livremente se a gente entender o que é corretamente a liberdade. Estou dizendo que essa questão estrita e absoluta é, no fundo, desvincular a vontade da inteligência. Ou seja, eu não admito verdades objetivas. Que 2 mais 2 sejam 4. Que Deus existe. Por quê? Porque eu tenho livre pensamento. Então eu tenho o direito de dizer que 2 mais 2 é 5. Não, eu não tenho. Eu tenho o direito de dizer que Deus não existe. Não, eu não tenho. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Eu posso tolerar, mas eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de pensar contrariamente à verdade. Dizer que eu tenho o direito de pensar contrariamente à verdade, por conta do livre pensamento, é uma escravidão. Porque faz com que eu seja escravo dos sentidos. Eu tenho o direito de usar drogas. Não, porque as drogas vão me escravizar. Eu tenho o direito de fazer sexo com quantas pessoas eu quiser. Não, está me escravizando ao pecado. Claro, a igreja, ao dizer que a liberdade de expressão não é absoluta, não quer com isso legitimar tiranias. Tá? Vamos compreender bem lá o magistério do século XIX, lá principalmente a Quanta Cura, o magistério de Pio IX. Né? Nós não queremos legitimar as tiranias que usam do combate à liberdade de expressão para impor as suas vontades contra as liberdades legítimas dos cidadãos. Né? Até porque, na maioria das vezes, ele é tolerável. O cara vai dizer que Deus não existe. Ele está errado, ele não tem direito a isso. Mas a gente tolera que ele diga essa asneira. Não vamos botar o cara na cadeia por causa disso. Então ele é tolerável. Mais ainda nas situações presentes, nas situações concretas, atuais, em que se persegue os direitos das pessoas, direitos legítimos, cerceando também a liberdade da pessoa de falar, de escolher o bem, e não a liberdade, mas o direito civil de cometer asneiras e de pensar bobagens. Esta liberdade de expressão, que não é um direito absoluto, ela tem que ser tolerável ainda mais quando direitos maiores, como a própria liberdade da pessoa,
de locomoção, de expressão religiosa, liberdade de expressão naquilo que ela pode realmente expressar, estiverem em jogo. Então, se a igreja é contra essa liberdade absoluta de expressão no seu magistério tradicional, isso não significa que nós devamos legitimar tiranias. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Eu os vejo no próximo Curto e Grosso e também nos outros vídeos aqui no nosso canal. Comentem aqui embaixo, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal também, nós precisamos crescer mais o canal ainda. E também podem aqui ativar as notificações e, claro, eu espero vocês na nossa peregrinação em Roma. Entre em contato com a Demaré e na comunidade Família Brodbeck. Um grande abraço e fiquem todos com Deus, nosso Senhor.